Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre bioluminescência. E antes de começar, eu queria contar para vocês como é que surgiu a ideia para fazer esse vídeo. Muito bem, eu estava assistindo um filme da Disney que eu adoro, que é Moana. Não sei se vocês já assistiram. Bom, um dos personagens do filme é o Tamatoa, esse daqui. E aí, durante o filme, o Tamatoa canta uma música que fala sobre brilhar. Muito bem. Quando o Tamatoa estava cantando, o Igor, esse daqui, falou que eu me parecia muito com o Tamatoa. Aí, eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas fiquei com essa coisa do brilha na cabeça. Muito bem. Editor, dá uma forcinha, vai. Esqueça e brilhe como as joias que se envolvem. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Happy Bio. Meu nome é Simone e o vídeo de hoje é sobre bioluminescência. Bom, mas o que é isso? Bioluminescência é a capacidade que alguns seres vivos têm de gerar luz. Essa característica, ela pode aparecer em vertebrados e invertebrados. Bom, bioluminescência é a formação química de luz por alguns seres vivos. E esses seres vivos podem ser vertebrados ou invertebrados. Podem ser também alguns organismos que são microscópicos, enquanto outros são macroscópicos. A possibilidade de produzir luz acontece na natureza em muitos grupos de seres vivos. Então a gente fala que é uma característica homoplástica, ou seja, que surgiu de maneira independente em diferentes grupos. Mas os primeiros organismos que desenvolveram essa capacidade foram as bactérias. Bom, de maneira geral, o mecanismo de bioluminescência tem a ver com uma molécula e uma enzima. Essa molécula é a luciferina e a enzima é a luciferase. Quando a luciferina encontra com o oxigênio e sofre a ação da luciferase, ela se quebra e emite luz. Por isso nós falamos que a bioluminescência é um evento químico. Olha essa foto aqui. Parece mágica, não é? Dá a impressão que a gente está caminhando sobre estrelas. Mas na verdade, quem está produzindo toda essa luz é um dinoflagelado chamado Noctiluca. É um micro-organismo marinho que tem essa capacidade de produzir luz. Ele é comum em muitas praias mundo afora. Bom, bioluminescência também pode ser encontrada em mais de 70 espécies de fungo pelo mundo. Isso mesmo, fungos que brilham no escuro. Aqui no Brasil, nós temos 12 espécies de fungos com essa capacidade. Essa característica provavelmente tem a ver com a atração de insetos. E esses insetos têm a possibilidade de ajudar na reprodução dos fungos. Porque quando o inseto é atraído para o fungo, ele pousa e fica com o corpo cheio de esporos. Quando ele vai embora, ele vai espalhando esses esporos, o que amplia a capacidade reprodutiva do fungo. Bom, voltando um pouco ao mar, não são só as noctilucas que têm a possibilidade de gerar luz. Algumas espécies de água-viva também têm essa capacidade. E isso provavelmente tem a ver com fugir de predadores. Legal, né? Voltando para a Terra agora. Ficou horrível isso, que parece que a gente está no espaço. Tá gravando. O que você quer que eu faça? Faça menos barulho. Desculpa, Nicolas. Não vai colocar isso no vídeo, hein? Pelo amor de Deus, hein? As pessoas acham que eu sou uma princesa. Bom, dentre os organismos terrestres, nós temos vários seres vivos que são bioluminescentes. Moscas, besouros, mas com certeza o mais famoso de todos, o vagalume. Em alguns lugares do Brasil, ele é chamado também de pirilampo. Esses organismos têm, na parte de baixo do abdômen,
um órgão especial capaz de produzir luminosidade. E essa luminosidade está totalmente atrelada ao cérebro desses insetos, ou seja, eles coordenam a bioluminescência. Significa que eles brilham quando querem e apagam quando querem. Essa característica está totalmente relacionada com a reprodução, mas tem uma espécie de vagalume que é predadora. Isso mesmo. E sabe como eles fazem para atrair as presas? Eles brilham igual a outras espécies de vagalume. Imitam o padrão de brilho. E quando esses indivíduos se aproximam, eles atacam. Que medo! As larvas das moscas da família Mycetophilidae têm a capacidade de brilhar. E elas fazem isso para atrair alguns insetos que são fototrópicos, ou seja, que são atraídos pela luz. Só que essas larvas são predadoras, então, ao brilhar, elas atraem as presas. Essa capacidade que essas larvas têm também podem ajudá-las a espantar alguns insetos que são fotofóbicos, né? Ou seja, que correm da luz. Bem, a capacidade de brilhar não está só nos insetos ou em micro-organismos marinhos ou águas-vivas ou muitos outros. Não está. Está em vertebrados também. Nós temos alguns vertebrados com essa capacidade. Bioluminescência é encontrada em alguns peixes e nós podemos dividir esse processo de geração de luz de duas maneiras. Existem alguns peixes com a capacidade de produzir luz própria e outros que vão ter uma simbiose com bactérias bioluminescentes. Bem, os Actinopterygii são peixes que têm essa associação com bactérias bioluminescentes. Esses peixes, eles podem ter agrupamentos dessas bactérias em partes específicas do corpo, que podem ser próximos aos olhos ou na mandíbula, ou mesmo em nadadeiras modificadas. Essas estruturas prendem as bactérias e o peixe tem várias possibilidades de comunicação com esse órgão. Mas o que eu achei mais interessante nessa associação entre peixe e bactéria é o seguinte: esses micro-organismos que são bioluminescentes precisam ficar presos nesses órgãos dos peixes. Ou seja, o peixe não quer que o corpo inteiro brilhe, quer que partes específicas gerem luz. Então, para impedir que essas bactérias estejam em outras partes do corpo, o peixe naturalmente produz antibióticos. Isso é muito interessante. Outra coisa muito legal também que precisa acontecer é o seguinte: quando esses peixes vão se reproduzir, os jovens, ou seja, os indivíduos pequenininhos que acabaram de nascer, precisam já ter com eles um agrupamento dessas bactérias, porque eles não vão conseguir adquiri-las depois que eles crescerem. Esse processo de simbiose é uma coisa muito delicada, então tanto a bactéria quanto o peixe já desenvolveram uma certa codependência. Um outro grupo de vertebrados que também tem luminescência são os peixes do tipo Chondrichthyes. Esses apresentam uma bioluminescência que a gente chama de intrínseca, ou seja, esses animais produzem luz. Eles não têm associação com bactéria, eles mesmos fazem a luz. Bom, esses peixes apresentam órgãos específicos que a gente vai chamar de fotóforos. Dentro dos fotóforos existem células que são os fotócitos. Eu sei, gente, uma coleção de palavras difíceis, mas tenham paciência, é muito interessante. Os fotócitos reagem aos estímulos nervosos, ou seja, esses peixes têm a capacidade de enviar o impulso nervoso para o momento certo de brilhar. Bom, esses peixes bioluminescentes são encontrados geralmente no fundo do oceano, onde é muito escuro. E eles usam essa capacidade para se comunicar, como uma maneira de se camuflar e também como predação. Bom, certamente você, assim como eu, achou esse tema muito interessante.
Então, você pode pensar que outros cientistas também estudam isso com muito afinco. Isso é verdade. Alguns cientistas, pensando nessa ideia da bioluminescência, estão pensando em criar plantas com essa capacidade. E a bioluminescência estaria ligada a algum aviso que essa planta pudesse dar. Então, ela poderia brilhar se está faltando água, ou emitir luz se está faltando algum tipo de nutriente. Ia ser muito interessante. Seria uma maneira das plantas se comunicarem. Mas existem outras aplicações para a bioluminescência. Ela também pode estar relacionada com bioindicadores. Ou seja, uma maneira de seres vivos indicarem modificações que estão ocorrendo na natureza. A bioluminescência poderia ser aplicada como um biosensor de poluição. Isso seria muito interessante. Bom, a bioluminescência também acende uma esperança na criação de medicamentos anticancerígenos e também de antibióticos. Bom, o vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Esse tema foi muito legal, mas eu sou meio suspeita. Eu adoro pesquisar. Então, se você tiver alguma ideia, escreve aqui pra gente, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, deixa o joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!